Olá, no módulo 6, então, do nosso curso de irrigação, nós começaremos a falar de manejo. Falamos um pouco no módulo passado, mas hoje a gente vai um pouco mais a fundo até chegar em balanço hídrico, para entendermos melhor a dinâmica da água no solo. Então, nós vimos, né, na aula passada, então fazendo uma rápida revisão, que a disponibilidade total de água é o limite entre a capacidade máxima que o solo tem de armazenar, ou seja, a nossa capacidade de campo, menos, né, o ponto de murcha permanente, o limite inferior de água no solo. Então, a diferença entre a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcha permanente nada mais é do que a nossa água disponível. E, é claro, a textura do solo influencia. Então, no módulo passado, nós entendemos a diferença entre textura e estrutura. Por isso, a multiplicação pela densidade do solo, que está relacionado com a quantidade de microporos. Afinal, a água fica armazenada nos microporos e não nos macro, não é? Bom, pegamos lá um exemplo de um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, e volto a dizer, por que a gente está colocando esse mais aí? É só para entendermos que não é o solo extremamente arenoso, tá? Não é um solo, não são os limites superiores e inferiores, são solos intermediários, mais comuns no dia a dia nosso, né? Então, nós pegamos lá esse mais arenoso, ele tinha uma umidade na capacidade de campo de 20% base e volume e de 8% o ponto de murcha permanente, né? E aqui a densidade de 1,31 gramas por centímetro cúbico. Eu não coloquei aqui as unidades, centímetro cúbico por centímetro cúbico, para capacidade de campo e para ponto de murcha, porque na aula passada foi exatamente isso que nós trabalhamos, né? As unidades, entendendo o porquê, inclusive, do fator que multiplica aqui por 10, né? Então, nós deduzimos as unidades, né? Trabalhando com as unidades para entender o porquê desse fator de multiplicação, que traz de grama por centímetro cúbico para litro por metro quadrado por centímetro cúbico. Isso tudo para facilitar para nós que litro por metro quadrado nada mais é do que milímetro por milímetro, né? Que é a lâmina. Então, cada litro por metro quadrado é milímetro. E aí, então, nós temos, a partir do momento que nós fazemos essas transformações de unidades ou multiplicamos por 10, nós temos aí milímetro por centímetro, ou seja, quantos milímetros de água tem armazenado em cada centímetro de profundidade do solo, né? Então, isso fica mais fácil para nós trabalharmos aí com o manejo. Então, tá lá, nossos dois solos da aula passada, e o que nós vimos, então, que nós tínhamos um solo aí de 1,572 milímetros por centímetro de profundidade, e o outro solo 1,368 milímetros por centímetro, então, de profundidade, de camada ou perfil, como queiram chamar. Ok, então vamos lá, dando sequência ao nosso módulo de hoje. Para falar de disponibilidade total de água no solo, nós vamos entender também, precisamos entender, e como responder as três perguntas básicas da irrigação, que é o como, quando e quanto irrigar. Tá? Então, a primeira delas, como irrigar, está relacionado ao sistema. Qual é o sistema que você vai utilizar para aplicar? Como você vai aplicar essa água? É por inundação? É por sulcos? É por gotejamento? É por aspersão? Que tipo de aspersão? Aspersão comum? Aspersão fixa, móvel ou mecanizada, que aí entra na área de pivôs centrais, né, ou sistemas lineares, canhões, né, carretéis enroladores e por aí vai. Então, e o quando irrigar, né? Então, o quando vai depender aí muito das relações do seu solo, quanto que o solo armazena, também do clima, né? Quanto que o clima, ou seja, a atmosfera está requerendo de água naqueles dias, né? Então, quando irrigar, você pode fazer o manejo via dados climáticos ou via solo. E é isso que nós vamos começar a ver nas próximas aulas, nos próximos módulos. Qual é o meio em que eu vou usar para manejar, a metodologia que eu vou utilizar para manejar a irrigação, né? E quanto irrigar? Aí quanto depende do balanço de água no solo, balanço hídrico, né? Então eu poderia dizer para vocês assim, mas o meu solo tem uma capacidade alta de armazenamento, mas depende da umidade em que ele está no momento da irrigação. Então precisa ser feito o balanço hídrico e o monitoramento desse balanço.
cada retirada diária, quanto que está sendo retirado, para eu saber, então, quanto que cabe para eu repor, não é? Bom, para nós podermos, então, responder essas três perguntas, nós vamos dar sequência na nossa aula e falar um pouco de capacidade total de água, que é a CTA, ou também chamada de capacidade de água disponível, que é mais comum, principalmente quem não é da área de irrigação, usa-se muito o termo CAD, né? O que é a CAD do solo? Ou senão as pessoas ainda falam assim, a caixa d'água, né, do solo, a caixa do solo, a capacidade dele, tá? Então é como se o solo fosse uma caixa d'água de fato, porém, essa caixa d'água é como se fosse uma esponja, né? Uma esponja onde a porosidade dela é de cerca de 50%. O resto são espaços de partículas sólidas. Então, a nossa caixa d'água, pelo volume, né, que nós temos, então 1 metro quadrado por 1 de profundidade são 1.000 litros, ou 1 metro cúbico, né? Nós sabemos que a capacidade máxima que esse solo tem de armazenar é praticamente a metade, porque ele é uma esponja, né? Ele tem espaços porosos de cerca de 50%, os outros 50% é a própria esponja, são as partículas sólidas. Bom, então já vimos isso em todos os módulos anteriores. Quem tiver com dúvida, por favor, revise as aulas anteriores, os nossos módulos anteriores. Mas, pegando a nossa fórmula, então, do módulo passado, o DTA nada mais é do que o espaço entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, vezes a densidade, vezes o 10, que nós aprendemos, então, na aula anterior, e agora vezes a profundidade do sistema radicular, chamada de Z, tá? Então, geralmente o Z, por causa dos termos root zone, né, zona de raízes, tá? Então vem do inglês esse Z. E aí está a nossa fórmula, mas vejam que não precisa decorar nada, né, gente? Veja que se vocês partirem da aula passada, basta saber que a disponibilidade de água ela está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, ou seja, capacidade máxima que o solo tem de reter água nos seus microporos, porque o restante que fica nos macro drena, percola profundamente, né? Ou ainda temos a questão que vimos também da precipitação efetiva e precipitação total. Se a intensidade for muito alta, há escoamento superficial, então nem toda a água infiltra, né? E o ponto de murcha permanente, que já falamos muito desde a primeira aula, né? Que é, então, aquela água residual que fica presa por adsorção. Às vezes o solo ainda está úmido, né? Ainda tem um pouco de umidade, mas essa água já não passa mais para a radícula, para o xilema da planta, né? Lá começando na raizinha da planta, né? Ela já não se desprende mais da argila do solo por forças de adsorção. Ok. Bom, então lembrando, né, a profundidade efetiva do sistema radicular da cultura, então da cultura em questão, se é soja, milho, feijão, arroz, qual for a cultura que você estiver trabalhando, espécies florestais, né, em centímetros, nesse caso aqui, e então nós precisamos lembrar que é a profundidade de 80% do volume de raízes, né? É a profundidade onde estão 80% do volume total de raízes. Porque as raízes que absorvem água e nutrientes, água e comida para a planta. Então, quanto maior o volume de raízes, maior a capacidade que ela tem de se alimentar. Então, nós temos aí algumas raízes que passam em profundidades de 5 metros até mais, se for uma espécie florestal. Mas qual que é a efetividade dessa raiz que vai até lá no fundo? Será que tem nutrientes lá embaixo? Esse perfil de solo está corrigido? Isso é muito comum para culturas anuais, né? No caso, soja, milho, porque aí nós até temos raízes que vão em profundidades maiores, mas será que essa raiz está contribuindo muito para a nutrição da planta? Será que esse volume de solo tem nutrientes para essa planta, né? Então, basicamente nós definimos a profundidade máxima em que 80% das raízes estão, que não costuma muito, nos dias de hoje, passar de 40 centímetros, 50 centímetros para as espécies anuais, tá? Tem aí nas espécies florestais estudos que mostram que fica entre 1,5 a 2 metros, tá? 80% das raízes. As raízes que contribuem, então, com 80% da absorção de água e nutrientes, tá? Não significa que não tenham raízes além dessa profundidade, ok? Bom, e a SACAD, então? Que é a mesma coisa que a CTA, capacidade total de água no solo.
Quando nós falamos em CAD, então, é muito comum vocês ouvirem dizer aí, por causa de um parâmetro comparativo, né? Imagina, para a gente poder comparar solos diferentes, nós precisamos estipular uma profundidade, né? Uma profundidade igual, uma profundidade fixa para poder comparar um solo com o outro. Então, é muito comum utilizar a profundidade de 1 metro ou 100 centímetros, né? Então, na prática, podemos dizer que a CAD ela é variável de cultura para cultura em função da profundidade de exploração das raízes. Mas que quando a gente fala de CAD do solo, então você fixa a profundidade, é comum fixar a profundidade em 1 metro, tá? Para comparar solo. Mas lembrando, a CAD ela vai variar, né, a capacidade de água disponível que o solo, ou seja, disponibiliza para a planta, varia em função da profundidade do sistema radicular. É claro que uma cultura de eucalipto que tenha 2 metros de profundidade de sistema radicular, ela vai ter contato com muito mais água, ou seja, com volume de solo que dentro dele tem poros com água, né, os microporos, então ele vai ter muito mais volume de água disponível do que uma cultura que tem sua profundidade efetiva de sistema radicular de 30 centímetros, de 50 centímetros, não é? Bom, também já falamos bastante sobre isso, né? É por isso que as espécies perenes geralmente atravessam períodos secos, períodos sem chuva, sem sentir necessidade de reposição de água, sem passar por pontos de murcha, não é? Porque então, porque então ela tem muito mais água disponível, né? Ela vai conseguir sobreviver por mais tempo naquela mesma condição de intervalo de chuvas. Logo, porque explora um volume maior de solo, então tem contato com um volume maior de água, né? Ok. Ah, então, pegando novamente o nosso exemplo dos dois solos, né? Só que agora colocando aí o nosso sistema radicular de 100 centímetros, que é a nossa CAD, que é o comum, né? O comum é estipular 100 centímetros. O que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar com isso? Eu quero que vocês entendam que a CAD ou CTA, ela é por centímetro de camada, ou ainda para a profundidade da sua cultura, e isso também depende muito das condições de manejo do seu solo, da camada compactada, da estruturação que você tem de solo, não é? Da nutrição, porque raiz não busca solo ácido. Se o solo tiver uma camada mais profunda que está com pH, né, que está muito ácido, que o pH não está corrigido, então a raiz também não vai descer lá, certo? Então, é uma série de condições que vão dizer qual é a profundidade efetiva do sistema radicular. Mas, quando se fala em CAD, é usual, então, fixar em 100 centímetros de profundidade. E aí pode haver alguma confusão. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Por isso, estamos multiplicando por 100 centímetros. E veja lá que interessante. Quando nós multiplicamos pela profundidade em centímetros, nós acabamos de transformar nossa CAD apenas para milímetros. Nossa CAD, que é a mesma coisa que CTA, é em milímetros. E aí fica um parâmetro muito fácil, muito mais fácil de comparar, né? Agora, que estranho, né? Será que não está invertido isso? Nós temos uma CAD de 157,20 milímetros num solo mais arenoso e 136,80 milímetros no solo mais argiloso? Será que isso está certo? Então vamos voltar e olhar os nossos dados, lembrando que são dados reais de campo. Olha, eu tinha lá 20% de umidade, base volume, na capacidade de campo e 8% no ponto de murcha. Então, a diferença entre esses dois é de 12. E aí, no solo mais argiloso, eu tenho uma umidade maior na capacidade de campo, mas nós também temos uma umidade maior residual, que é aquela que não fica disponível para a planta. Então, solos mais argilosos, eles têm essa característica de chegarem no ponto de murcha com uma umidade mais alta. Estranho, né? Estranho porque solos argilosos mantêm a umidade por muito mais tempo, mas não é necessariamente por causa da CAD. É isso que nós temos que tomar muito cuidado para não confundir. A CAD do solo, ela não varia tanto de textura para textura. Isso são dados de campo, tá? Dados reais. E eu peguei esses solos exatamente para trazer essa aula para vocês, tá? O que nós temos que entender é que
O que influencia na umidade, no caso do argiloso, que ele faz o argiloso ficar úmido por muito mais tempo, é a capacidade baixa de drenagem do solo argiloso. O solo argiloso ele drena mais lentamente. Com isso, ele tem uma recuperação por capilaridade muito maior, que para os solos argilosos está em torno de alguns centímetros, está em torno de alguns metros, né? A água sobe até alguns metros. Então, imagine a água está percolando, descendo por força gravitacional, mas lentamente ainda tem uma redistribuição de água no solo vertical, contrariando a ação da gravidade, por causa das forças de adsorção, enfim, combinadas, que nós chamamos de capilaridade, e a sua umidade volta ainda naquela zona radicular. Então, volta a contribuir ainda, né? E também pelo tempo em que o solo passa a umidades acima da capacidade de campo. O solo argiloso ele demora muito mais para chegar em capacidade de campo do que o arenoso. O arenoso, se você tem uma condição de saturação, choveu ou irrigou, enfim, se irrigar e saturar, está irrigando errado, né? Está irrigando com excesso. Mas vamos supor que você teve uma chuva e aí saturou, elevou a umidade do solo até a sua saturação. Todos os poros estão repletos de água. Bom, o solo arenoso, depois de algumas horas dessa chuva, ele já está em capacidade de campo, já drenou o excesso, percolou, né, o excesso de água. Agora, o solo argiloso leva alguns dias para chegar na capacidade de campo, então ele fica muito mais tempo saturado. Então você ganha mais dias de umidade, é claro, tá? E isso, se for ver, não é bom, né? Porque você está sofrendo com problemas de falta de aeração. É por isso que solos muito argilosos você tem problemas aí em épocas de muitas chuvas, né? Até com falta de aeração no sistema radicular. Para quem tem irrigação, o solo arenoso é uma maravilha, é muito mais fácil de manejar solo arenoso do que argiloso, para quem tem irrigação, né? Então, eu peguei aqui um exemplo exatamente para trazer essa explicação para vocês, né, os dados de campo. E é claro, isso não é regra, tá, gente? Não é que sempre o solo arenoso vai ter aí CADs maiores, tá? Solos arenosos e argilosos nem sempre têm esse comportamento. Esses são dados de campo que, fazendo um trabalho, eu achei interessante trazer para a aula para explicar tudo isso para vocês e quebrar alguns mitos que nós ouvimos aí. Então, muito cuidado em não confundir os conceitos básicos de solo, de capacidade de água, tá? Mas lembrando que esses solos eles não são o extremo argiloso e o extremo arenoso, tá? Esses solos, por isso eu chamo de mais arenoso e mais argiloso. Eles são solos, sim, um que tem mais areia, o outro tem mais argila, mas não necessariamente são os extremos. Então, é por isso que é importante fazer a análise criteriosa do solo, tá? Então, como nesse caso, a gente acaba se surpreendendo, tá? Quebra um pouco do que a gente estava esperando ver dos nossos dados, né? Bom, agora nós vamos falar um pouco de capacidade real de água no solo. Nós estávamos falando de capacidade total. Agora nós vamos falar de capacidade real. Qual que é a diferença? Bom, em irrigação não se espera a umidade do solo chegar no seu limite inferior, tá? Ou seja, no ponto de murcha permanente, para então ir lá e repor água. Se você for ficar esperando a umidade chegar no ponto de murcha permanente para irrigar, você está perdendo totalmente a eficiência do seu investimento na irrigação, porque quando a planta chega no ponto de murcha permanente, ela já perdeu totalmente a sua capacidade, o seu potencial produtivo. A irrigação ela é exatamente para manter a planta em umidades que dê potencial de produção para ela, não é? Então, às vezes a gente até ouve alguns produtores que trabalham com irrigação dizer que quando que você irriga? Ele fala assim, a hora que eu percebo que a planta está murchando, eu vou lá e irrigo. A hora que percebe que a planta está murchando, você já está perdendo potencial produtivo. Está, digamos assim, em termos não técnicos, né, está judiando dela, né? Com isso, é claro que dentro da fisiologia dela, ela vai acabar direcionando energia para outros fatores que não sejam exatamente só a produtividade, né? Bom, para isso, nós vamos usar ainda um chamado fator de depressão de água no solo, ou fator de sensibilidade, digamos assim, das plantas a essa depressão de água no solo, que é o nosso F, tá? E onde que o F entra, então, na nossa conta? Bom, primeiro, esse F, esse fator de sensibilidade, depende, é claro, da cultura, mas depende também do clima, da região.
clima mais frio, clima mais quente. Vamos pensar assim, lá no sul do Brasil ou no norte do Brasil. Sabemos que seja espécies agronômicas ou espécies florestais, né, culturas anuais ou perenes, nós sabemos que nós temos grandes diferenças se é clima tropical, se é clima subtropical, não é? Então, esse F aqui nos ajuda a comparar tanto a cultura, os tipos de cultura, mas também em função do clima. E aí nós temos algumas tabelas aqui tradicionais, né, que ainda são muito utilizadas como referência, que dividem as culturas em grupos. Então, vou pegar um exemplo aqui da soja, tá? Por que eu estou usando soja e não uma espécie florestal? Bom, é porque espécies florestais, o tipo de irrigação dela, ela não é um pouco diferente. Geralmente, a espécie florestal, você irriga apenas na fase de pegamento. Então, na hora de que nós entrarmos em projetos, eu vou mostrar para vocês a diferença de irrigar uma cultura perene e uma anual, tá? Mas por hora, vamos pegar apenas como exemplo aqui a soja para entendermos como que a gente divide em grupos e chega no fator de depressão de água no solo ou esse fator de sensibilidade da cultura. Bom, a soja está dentro do grupo 4. Ok, então eu pego esse grupo 4 e olho na tabela de baixo. A tabela de baixo é em função da evapotranspiração máxima diária, tá? Então, vamos pensar aqui que eu estou numa região onde a minha evapotranspiração média por dia chega a 8. Tá? O consumo, a demanda atmosférica chega a 8. Então, qual que seria o valor que eu vou usar para a soja? Vejam, 0,45. Ah, mas e se eu pegasse uma cultura do grupo 1? Vamos olhar lá na tabela de cima quem que é o grupo 1? Então, nós temos cebola, pimenta, batata. Aí eu vejo aqui no mesmo clima, na mesma região, que chega a demandas de 8 milímetros por dia, qual seria o F das culturas do grupo 1? 0,20, 20%. Qual que é a diferença de 20% para 45% e como que eu entendo isso? Gente, será que cebola, pimenta e batata são mais sensíveis ou menos sensíveis do que algodão, milho, sorgo, soja e assim por diante? É claro que cebola, pimenta e batata são mais sensíveis, né? E como que eu sei isso? É porque eu sou professor, então o professor sabe isso decor. Não. Pare para pensar no conteúdo de água dos tecidos vegetais de culturas como cebola e de cultura como soja. Sempre que a gente tende a uma estrutura de planta mais lenhosa, ela vai ser menos sensível, não é? Imagina um pé de alface. Alface tem lá seus 90%, sei lá, dos tecidos é água. 90% do volume, da massa da planta, da massa úmida, é água, né? Cerca de. Então imagine a sensibilidade, é claro que ela vai ser mais sensível. Mas o que isso tem a ver com o F da cultura? Olha, o grupo 1, então, quando ele consumir 20% da água disponível entre a capacidade de campo e ponto de murcha, quando consumir 20% apenas, a planta já começa a ter dificuldade. Lembra, nós não vamos esperar chegar no ponto de murcha para fazer a reposição de água, né? Então, nesse caso, quando consumir 20% da água disponível, que é o intervalo entre capacidade de campo e ponto de murcha, a planta já começa a sentir, ou seja, já começa a perder potencial produtivo por dificuldades de utilizar essa água no solo. Tem água, mas a planta já começa a perder potencial produtivo. Agora, a soja. A soja já pode explorar 45% desse volume para daí começar a ter perda de potencial produtivo. É isso que o nosso fator de depressão significa, tá? Depois nós vamos mostrar em gráficos para vocês entenderem melhor. Mas vejam, então pegando a nossa fórmula que lá na aula passada começou simples, né? A gente sabe que capacidade total de água é o intervalo entre a capacidade de campo e o pão de murcha, mas está relacionado com a textura do solo, por isso multiplica pela densidade. Quanto mais microporos, mais água armazenada naquele volume, não é? E aí temos um fator aí de conversão de unidades, que é o 10, que no módulo passado a gente deduziu. E agora entra a profundidade do sistema radicular e ainda para passar de CTA para CRA, qual que é a diferença? Uma coisa é a capacidade total de água no solo, outra é a capacidade real. Por quê? Porque eu tenho a sensibilidade da planta que tem que entrar nessa conta aqui. Então, o F
ele entra aqui multiplicando. Novamente, se você pensar lá desde o início, você não precisa decorar. Isso aqui não é uma fórmula, isso aqui é apenas a interpretação de tudo que nós fizemos no passo a passo desde a aula passada, não é? Então, se você tiver com alguma dificuldade, revise a aula anterior, tá? Não continue, não passe para frente sem ter entendido bem isso. Bom, gente, para entender melhor isso, eu vou usar aqui o modelo de Hitch, que a gente fala aí de secamento do solo, né? Então, as fases de perda de água do solo. Imaginem que nós temos uma fase 1 e uma fase 2. Essa é a interpretação de Hitch, tá? Então, o Hitch foi um pesquisador que determinou esse modelo. E aí, vou pegar o modelo dele e tentar trazer aqui as nossas umidades de saturação, capacidade de campo, ponto de murcha permanente, né? Bom, como interpretar isso, então? Nós temos a umidade na saturação até a umidade na capacidade de campo, que é a fase 1. Tá? Saturação até a capacidade de campo é o que ele chama de fase 1. Fase 1, então, gente, é quando tudo que a demanda atmosférica, ou seja, tudo que a atmosfera está demandando de água, o solo tem capacidade de enviar, evaporando, é claro. Né? Então, a energia solar que está chegando na superfície, combinada à aerodinâmica, né, da superfície, o vento, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, todos esses fatores combinados, e que nós vamos aprender como colocar isso numa fórmula nas próximas aulas, né, pelos modelos mais tradicionais da área da irrigação, enfim, todos esses fatores climáticos combinados vão fazer o solo perder água por evaporação e a planta por transpiração, certo? Que é o que nós chamamos de evapotranspiração. Enquanto está na fase 1, se a atmosfera está precisando de 5 milímetros, o solo está enviando 5. Mas você já parou para pensar que, à medida que o solo vai secando, fica mais difícil de haver essa transferência 1 para 1? Então, depois que a umidade cai abaixo da capacidade de campo, começa a ficar mais difícil do solo transferir água para a atmosfera. É uma questão física, tá? Então, é isso que o modelo de Hitch nos diz. E aí, a fase 2, então, segundo o Hitch, é como se a água fosse essa transferência de água para a atmosfera fosse diminuindo linearmente até chegar no ponto de murcha permanente. É como, imaginando, né, imaginariamente, é como se a água disponível fosse esse triângulo formado, então, entre a umidade na capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Por quê? Porque toda essa área aqui é água que será perdida por percolação profunda. A água acima da capacidade de campo é uma umidade, né, um volume de água que ocupa os espaços porosos, os macroporos, e drenará. Então, essa água não entra como água disponível, porque nós vamos perdê-la, ela não vai ficar disponível para as plantas, não é? Bom, mas nós poderíamos aqui usar um exemplo que tem outros pesquisadores que interpretam esse modelo como não sendo linear, tá? Então eu vou usar o seguinte exemplo. O modelo de Hitch poderia ser o exemplo aí hipotético, né? Imaginem uma evapotranspiração máxima diária de 15 milímetros, portanto 15 milímetros por dia. Vamos pensar lá na linha do Equador, ali no norte do Brasil, né? Nordeste. Então vamos imaginar, né? Exagerando aí, 15 milímetros por dia de demanda. Aí esse modelo realmente seria linear, praticamente linear, tá? Agora, como que esse modelo poderia ser aqui, né, ter uma leve curvatura, o que aumentaria imaginariamente esse volume nosso de água disponível? Uma ET, uma evapotranspiração máxima menor. Vamos pensar lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, clima subtropical. Então, uma demanda de 2 milímetros por dia. Pensando no mesmo tipo de solo, numa mesma cultura, hipoteticamente, né, a mesma cultura nas duas regiões, a capacidade que o solo tem de redistribuir água no solo faz ele ganhar um pouco mais utilizar um pouco mais dessa água disponível, tá? Porque a velocidade de retirada é menor. Então, se a velocidade de retirada é alta, ah, a água disponível acaba mais rápido. Agora, se eu tenho uma retirada mais lenta, graças às redistribuições de água, eu tenho tempo para capilaridade contribuir com a umidade, então a gente acaba tendo um modelo aí onde a nossa água disponível, teoricamente, seria um pouco maior,
que são modelos que adotam, então, que não é linear esse decréscimo de umidade do limite da fase 1 para a fase 2. Tudo isso é calculável, tá, gente? Esses modelos, mas aqui em nível de graduação e curso de irrigação, princípios básicos, nós não vamos entrar nas fórmulas que calculam, tá? As fases do modelo. Então, isso é mais nível de pós-graduação, quem for fazer mestrado, doutorado, aí, então nós teremos outros cursos que irão mais a fundo nisso, tá? Mas o F, então o fator de depressão, é importante vocês saberem que ele não é só aquele valor tabelado. Lembra ali atrás que nós vimos que utilizamos o exemplo da soja, era 0,45%, né, da água disponível? Mas aquele é o F tabelado. Então, o F que nós vamos utilizar no nosso manejo, nas próximas aulas, ele ainda é um F calculado em função desse F da tabela que a gente adota, em função do clima local e da sensibilidade da cultura, mais 4%, ou seja, 0,04, da variação aqui entre a ET0 calculada e a ETC, que é a evapotranspiração da cultura, a evapotranspiração real que está ocorrendo em função da umidade no solo. Tá? Então imaginem, professor, mas agora eu fiquei confuso. Olha, a ET0 é a demanda atmosférica calculada. A demanda atmosférica é calculada em função dos fatores meteorológicos. Eles não sabem se eu estou calculando em função da temperatura, da velocidade do vento, da umidade do ar e da radiação. Esse cálculo, valor calculado, não sabe se tem água ou não no solo. Então, nós temos que considerar então se tem umidade no solo ou não, se eu tenho água ou não para o solo transferir para a atmosfera, né? Então eu posso ter situações onde a ET0 calculada é maior do que a evapotranspiração que realmente está ocorrendo no campo, em condições de campo, dependendo da umidade que o solo está, e ainda posso ter o inverso, tá? Então, o F que nós vamos utilizar no manejo, o fator de depleção do manejo, ele está relacionado com o clima, está relacionado com a sensibilidade da planta, com os valores tabelados, mas ainda com essa variação de 4% em função aí dessa diferença, dessa capacidade de transferência de água do solo para a atmosfera, tá? Bom, e a irrigação real necessária, chamada de IRN? Gente, vocês já perceberam que a fórmula, olha que fórmula difícil, é exatamente a mesma desde a aula passada, né? Nós só estamos adicionando fatores. Então não pense assim, e agora está ficando complexo, olha o tamanho dessa fórmula. Não. Continua sendo. Então, quanto que eu vou irrigar? Qual que é a irrigação necessária, né? Bom, é o intervalo entre capacidade de campo e ponto de murcho, ou seja, o máximo que o solo armazena. Eu não vou irrigar mais porque eu vou perder por percolação, né? Considerando a densidade do solo, quanto mais microporos, mais água armazenada, vezes 10, que é então o nosso fator de conversão de unidades, vezes a profundidade que o meu sistema radicular está ocupando naquele momento da cultura, vezes o F, que é o fator de depleção, e quanto que eu vou irrigar? Eu vou irrigar exatamente a capacidade real de água. Eu não vou ficar irrigando fora dessas características que nós estudamos aqui. Mas nós ainda temos a questão de considerar as chuvas. Então, eu vou calcular para um determinado período quanto de água que eu tenho que repor e subtrair quanto que choveu. Mas, gente, basicamente, nós só consideramos as chuvas mais em projetos de hidrologia, mais em projetos de longo prazo. Quando nós estamos falando de um manejo semanal, como é que você vai ficar descontando a chuva? Até porque, vamos dizer que choveu 200 milímetros numa semana. O solo não teve capacidade de armazenar os 200, não é? Então, nós vamos aprender como fazer isso através do balanço hídrico, tá? Quanta água que de fato da chuva é considerada que contribuiu para o armazenamento e quanta foi perdida? Estão vendo que não é só fazer matematicamente? Então, tem o balanço hídrico para nos auxiliar nisso, tá? Então, só lembrando, né? SPE, precipitação efetiva, e aí nós tivemos uma aula anterior que foi só sobre chuvas, né? Precipitação efetiva, precipitação total. Então, é a chuva que realmente infiltra e
fica armazenada. Não é a chuva que infiltrou e foi embora para o lençol freático. Se estivermos falando de hidrologia, até que a precipitação efetiva é tudo que infiltrou no solo. Mas quando a gente fala em irrigação, não é o total que infiltrou, é o total que infiltrou menos o que percolou além das raízes. Por que que hidrologia considera tudo? Porque toda água que descer ela vai recarregar o lençol freático e, portanto, contribuir para o total de água da bacia hidrográfica, né? Então são coisas diferentes, tá? Conceitos um pouco diferentes que precisam ser entendidos. Bom, e aí ainda temos a irrigação total necessária. Está embaralhando um pouco? Então vejam, nós tivemos a capacidade total de água no solo, mas aí vocês entenderam que a gente não espera a água chegar no ponto de murcha, né? A planta chegar no ponto de murcha, então para saber quanto que a gente irriga, a gente precisa saber a capacidade real de água no solo, que leva em conta a profundidade do sistema radicular naquela determinada fase, que leva em conta a sensibilidade da cultura, o fator de depressão de água no solo, né? E aí falamos, bom, então CRA é igual à irrigação real necessária. Eu vou irrigar exatamente quanto que eu tenho realmente tenho de capacidade do solo de armazenar, não é? Mas por que que agora surge uma irrigação total necessária, um ITN? O ITN nada mais é do que pegar a nossa CRA, que é igual à irrigação real necessária, e dividir por um EF, que é a eficiência do sistema de irrigação. A eficiência do sistema de irrigação depende do tipo de sistema e bem como o manejo. De manejo nós falamos na aula passada, né? Você vai irrigar com alta frequência ou baixa frequência, né? Com turno de rega maior ou menor? Isso depende de uma série de interpretações agronômicas. O momento do ciclo, se tem palhada ou não, se é muita palhada, se é pouca, né? Qual que é o volume de dossel da planta? Qual que é a arquitetura da planta? Uma planta de milho retém muito mais água no dossel do que uma planta de feijão, por exemplo, de soja, não é? Então, tudo isso tem que ter a sensibilidade do engenheiro, a sua sensibilidade de interpretar também o momento em que você está do ciclo da sua cultura e as condições, né? Então, tem que ter essa análise sensitiva também, o engenheiro precisa disso, né? Bom, com relação ao tipo de sistema, nós temos sistemas que são mais eficientes e sistemas que são menos, né? Claro que isso está relacionado ao manejo, mas, por exemplo, se você tem aí um pivô de irrigação irrigando com aspersores sobre, isso já não é mais comum, os pivôs antigos eles tinham aspersores sobre as tubulações, então ele está levando água, elevando água, uma gota pulverizada, a 5 metros de altura, 7 metros de altura. Então, boa parte dessa água evapora antes de chegar no solo, antes de chegar na superfície das plantas e do solo. Não é? Agora, se você coloca um pendural, uma mangueira, e abaixa esse emissor, né? Hoje já são usados emissores e não aspersores, se você coloca ele bem pertinho da planta, o tempo em que a água vai demorar, a gotinha de água, por mais que ela seja pequena, o tempo que ela vai demorar para chegar do emissor até a planta e chegar no solo é muito menor, porque você está aplicando água próximo da superfície. Então, são uma série de fatores. É claro que eu vou deixar essas particularidades de sistemas, eu citei aqui pivô, poderia falar de gotejamento e tantos outros sistemas, mas eu vou deixar isso para a hora que nós estivermos falando de projetos. Aí, em cada projeto, nós vamos falar dessas particularidades, tá bom? Bom, então, com relação ao turno de rega, falamos um pouco na aula passada, né? E eu dei exemplos práticos, mas basicamente, na teoria, né? O turno de rega é o intervalo entre uma irrigação e outra, tá? E depende do tempo em que o solo tolerará ficar perdendo água, né? Quanto de água ele tem capacidade de armazenar. Então, obviamente, quanto maior for a CAD, maior poderá ser o turno de rega. Também não necessariamente você vai, simplesmente porque a sua CAD é maior, você não necessariamente precisa esperar o consumo dessa CAD ou da CRA, lembra que tem o fator de depressão, né? Então, quando que eu vou irrigar? Vamos ver um exemplo? Então, também varia da função, em função do estágio fenológico da cultura, né? Então, aqui um exemplo, ó. Então, ao longo dos dias, nós temos um KC, isso aqui é mais comum para espécies anuais, se for perene, o KC vai aumentando e depois praticamente se estabiliza. Claro que depende muito do tipo de cultura,
Seringueiras, por exemplo. A seringueira tem uma época que ela perde as folhas, né? É como se fosse uma senescência, e aí então depois ela volta, né? Mas aí quando ela perde as folhas, a evapotranspiração cai muito, porque a transpiração cai. Embora diminui o sombreamento, diminuindo as folhas, o solo fica exposto e aí aumenta a evaporação direta da água do solo. Então é uma série de particularidades de cada planta. Mas basicamente nós temos um KC, que é uma relação entre quanto de água que a atmosfera está requerendo e quanto que a planta tem de capacidade de transferir. Por quê? Porque quando aqui no início eu tenho menos área foliar, eu tenho menos transpiração, certo? À medida que vai aumentando a área foliar, eu tenho mais transpiração, mais folhas, então mais estômatos transferindo água para a atmosfera, né? Mas isso tudo é muito dinâmico. Se for uma lavoura que não tem cobertura, não for plantio direto, né, com restos culturais, na fase inicial a transpiração é pequena, mas a evaporação é grande porque o solo não está protegido. Então é uma série de particularidades que nós vamos ir vendo nos próximos capítulos, tá? Basicamente o KC então pode passar um pouco de 1, mas não muito. Fisicamente é impossível o KC ser muito acima de 1.2, 1.4, tá? Geralmente você vai chegar a KCs aí de 1.4 para canaviais, culturas com muita área foliar. Bom, então o turno de rega, basicamente eu posso substituir a irrigação real necessária pela CRA, que é a capacidade real de água, as duas são iguais, e dividir pela evapotranspiração máxima diária. Ora, CRA não é a capacidade que eu tenho de água, então é o volume de água armazenado. E a evapotranspiração máxima não é a quantidade de água que a planta está retirando por dia. Então imaginem aí que a CRA é o meu galão d'água e a evapotranspiração é o copo de água que eu estou retirando diariamente. Então, se eu vou retirando copos e copos de água desse galão, quantos dias esse galão durará para mim? Basicamente, esse é o turno de rega. Quem que é o galão? O solo. Em função de qual profundidade? O sistema radicular da planta, tá? E qual que é o volume do copo que eu estou retirando por dia? Depende do clima. Sabemos que o clima ele é variável, tem dia que está nublado, tem dia que está ensolarado, então tem dias com mais radiação, dias com menos, e assim por diante. Então isso tudo tem que ser calculado pelo balanço hídrico. E aí, para fechar, se nós substituirmos a nossa primeira fórmula, então vejam, capacidade de campo menos ponto de murcha vezes a densidade, o sistema radicular, o F, multiplicar pelo 10, enfim, né? Só para converter unidades, aqui eu não coloquei porque você pode trabalhar com as unidades, aí não precisa multiplicar por 10, né? Se quiser trabalhar sem as unidades, então multiplica direto, que é o fator de conversão. Aí, dividindo pela evapotranspiração, nós teremos o turno de rega. Então, número de dias que, por aquelas retiradas de água que a planta está fazendo, o meu solo suporta oferecer essa água, né? Basicamente, o turno de rega, então, pode ser estimado dividindo-se a capacidade que o solo tem de armazenar a água pelas retiradas diárias, que é a evapotranspiração. Bom, gente, agora eu vou mostrar um gráfico para vocês, para a gente tentar colocar tudo isso junto, tá? Então vamos com calma. Eu peguei aqui uma cultura de ciclo de 130 dias aproximadamente, tá? Do dia 1 até o 130, né? Então, dias após a semeadura, DAS. Olhando nesse eixo vertical da direita, eu tenho de 0 a 200, que são as chuvas de cada dia do ciclo, mais as irrigações, em milímetros, tá? E aí eu coloquei chuva aqui em colunas pretas e a irrigação em colunas azuis. Então, esses foram os momentos que teve irrigação e os momentos que choveram. Que está diário, tá? Embora aqui no eixo horizontal aqui em cima não caberia, né, para colocar todos os dias, ficaria muito poluído de números, não daria para vocês enxergarem bem. Então, tá de 1 a 5, 5 a 9 até, mas os valores são diários no gráfico, tá? Bom, essa linha vermelha é o que nós chamamos de ponto de murcha para esse solo específico, tá? Por que que, então, o ponto de murcha permanente ele desce? Você já parou para pensar? E aí, o ponto de murcha está aqui do lado esquerdo, é nesse eixo invertido de 0 a 100 que nós colocamos. Então, gente, isso significa que na fase inicial, para essa cultura hipotética que eu estou utilizando, eu tinha um volume de solo, uma área de influência. Imagina que eu semeei
a soja, o milho, ou plantei lá, né, o coleto da minha muda, tinha 10 centímetros de profundidade. Então, eu considerei aqui que pela profundidade que eu tinha do meu sistema radicular na fase inicial, a área de influência de umidade, ela oferecia, tá, isso aqui em milímetros de água, ela estava oferecendo, ou seja, eu calculei com a profundidade efetiva naquela profundidade, com todos os cálculos da CRA que eu mostrei para vocês, chegamos aí a uma condição desse solo de cerca de 23, 24 milímetros nessa fase inicial. Por que depois de um período isso vai aumentando, aumentando e depois estabiliza? Porque o sistema radicular está crescendo. Se o sistema radicular está crescendo, aumenta o volume de solo explorado pela planta. Então, aumenta a quantidade de milímetros que está disponível. Então, eu preciso, vejam, aqui nessa fase inicial, se eu chegar a uma retirada de água de 23, 24 milímetros, já está em ponto de murcha. Mas aqui no meio do ciclo, eu tenho 55 milímetros de água disponíveis. Por que aumentou? Porque aumentou o volume de exploração do sistema radicular. O sistema radicular aprofundou, ok? Então está ligado, tudo isso está interligado. E essa é a forma que nós temos então de apresentar esse gráfico, tá? Que nosso grupo de pesquisa em viabilidade econômica de irrigação, o GPVI, criou. E nós temos visto aí, inclusive, vários colegas da pesquisa, consultores e até empresa adotando. Então a gente fica muito feliz, né, em poder mostrar esse gráfico de uma maneira que para nós fica um pouco mais didático ao produtor entender que à medida que aumenta a raiz, aumenta a capacidade de água armazenada ali no solo, né? Mas aí nós temos essa linha verde que nada mais é do que a nossa CRA. Lembra, nós não vamos esperar a umidade chegar no ponto de murcha permanente para então fazer a reposição de água. Então, nós costumamos dizer que essa CRA que vem do F, o fator de depressão de água, que está relacionado com a sensibilidade da cultura, nós costumamos chamar essa linha de uma linha de segurança. Aí, quando a gente coloca aqui essa linha azul, isso aqui é a variação exata do balanço hídrico climatológico, tá? Considerando as características do solo, considerando o aumento do sistema radicular. Então, vejam, eu tenho chuvas aqui, ó, chegamos a ter chuvas de quase 60 milímetros, né? Então, aliás, desculpa, chuva aqui desse lado, né? 80 milímetros nessa linha, então, quase 80 milímetros. Mas tinha capacidade de armazenar essa água? Não tinha. Então, por que as linhas vão até aqui a linha zero, ó, né? E para nessa linha superior? É o limite da caixa d'água. Depois que a caixa d'água, o nosso solo está cheio até a capacidade de campo, lembrando que o limite do nosso solo de armazenar é capacidade de campo, não é saturação, né? Então chegou na capacidade de campo, tudo que continuar entrando de água depois vai percolar, vai ser perdido ou vai derramar a caixa d'água, que seria o escoamento superficial, né? O solo não está tendo capacidade de armazenar. É por isso, então, que nós procuramos estabelecer dessa forma. Aí eu quero mostrar algumas particularidades para vocês aqui, ó. Vejam que foi feita uma irrigação, porque a umidade estava caindo, né? Então você tinha aqui um intervalo sem chuvas, ó. Intervalo até grande já sem chuvas, né? Vários dias, aqui cerca de 5 dias. E aí a umidade estava caindo, ainda não estava próximo da linha de segurança, mas por algum motivo foi feita a irrigação aqui e no dia seguinte choveu. Então essa irrigação praticamente foi perdida, porque vejam que depois desses dias aqui, teve muita chuva. Tanto é que vejam aqui em cima, ó, por que a linha fica reta? Porque excesso de água a gente não soma. O excesso de água ele até pode influenciar na lixiviação, né? Ele vai lixiviando, mas enquanto o balanço de água, água disponível, o excesso para nós, tanto faz se foi 50 milímetros de excesso ou 70 milímetros de excesso, essa água não vai ficar armazenada. Vai ficar armazenado só até a capacidade de campo. Então, chegou na capacidade de campo, para nós não importa se escoou superficialmente ou se percolou. Essa água não vai ficar disponível, tá? Por isso, então, que a gente passa essa régua aqui, né? Veja, tivemos muitas chuvas aqui, ó, 2 chuvas seguidas de cerca de 60 milímetros. Então, tudo isso foi excesso, né? Percolou ou escoou superficialmente. Então, foi uma irrigação precipitada. Estão vendo? Esse é um exemplo que o irrigante se precipitou. Agora, eu coloquei essa linha pontilhada para vocês
notarem que a partir daqui nós temos novamente um período sem chuvas, né? E aí a umidade veio caindo, 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 chegou na linha de segurança e nós fizemos uma irrigação. Mas veja que nós temos algumas chuvas nesse período, né? Então, nós mantivemos a umidade muito alta. Por quê? Porque pegou exatamente a época do enchimento de grãos aqui, tá? Então, nós procuramos manter a umidade alta nesse período. Em torno aqui, ó, de 70 dias em diante, de 70 até 100 dias, né, dependendo do cultivar, é claro, nós temos o enchimento de grãos, se for soja. Então, estou dando um exemplo de grãos porque culturas perenes, imagina o tamanho do gráfico, né, o número de dias do ciclo, tá? Então, para ficar mais didático, eu estou pegando uma cultura anual, ciclo curto, tá bom? Bom, e aí vejam que nós tivemos algumas irrigações nesse período, né? Mas olha só, olha o número de dias que nós tivemos chuvas muito pequenas, né? Volumes de chuva muito pequenos. Ó. Então passou aqui 5 dias, choveu cerca de 5 milímetros, né? Menos de 10 milímetros. Depois passou mais 5 dias, choveu 5 de novo, numa fase em que a cultura está no seu cacê máximo, numa fase em que a cultura está evapotranspirando muito, né, para que se mantenha em potencial produtivo alto, em pleno potencial produtivo. Então nós fizemos irrigações. Mesmo tendo algumas pequenas chuvas, nós fizemos irrigações. E aqui vale ressaltar que você tem que tomar muito cuidado com a capacidade que o seu sistema de irrigação tem de repor água no solo. Algumas pessoas demoram muito para começar a fazer a irrigação nos períodos secos. E muitas vezes, se o seu sistema foi dimensionado para uma lâmina baixa, você não vai conseguir repor a mesma quantidade que a cultura estaria, teoricamente, evapotranspirando. Por que eu digo teoricamente? Porque se ela tiver umidade no solo e estiver em capacidade potencial de produção, ela vai estar evapotranspirando o máximo dela, em função da demanda atmosférica. E é aí que muitas pessoas, quando dimensionam sistemas de irrigação para baixa lâmina, acabam tendo um sistema de irrigação e mesmo assim ficando subdimensionado, então não conseguindo fazer a irrigação ideal num período que precisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, para baratear projeto, os projetos são feitos com baixas lâminas, mas se você pega um exemplo desse, ó, imagine em soja, em pleno enchimento de grãos, e ficou praticamente um mês aqui, ó. Vamos ver, desse dia 61 até aqui próximo do dia 90. Vejam, 30 dias. Foi um intervalo de 30 dias com pouquíssimas chuvas. Uma, duas, três, quatro, 5 chuvas aí de 5 milímetros em um mês. Pode ser até que o produtor tenha a ilusão de que, mas há 5 dias atrás deu uma chuva de 5 milímetros, hoje deu outra, então tá bom. Não. E como que a gente enxerga isso? Pelo balanço de água no solo, pelo monitoramento, tá? Então estão vendo que às vezes a gente vê aquela chuva, né, aquela chuvinha de 5 milímetros e fala, mal apagou a poeira. Realmente, se nós formos monitorar, a gente sabe exatamente quantos milímetros que estão faltando, né? E uma outra coisa também que eu vou mostrar para vocês mais para frente sobre ponto de murcha que leva à confusão aí de algumas pessoas. Bom, só tirei um pouco então das informações que fui usando para explicar, para a gente ver o gráfico sem muita poluição, né? E lembrando novamente então que esse gráfico aqui pode ser gerado pelo sistema GPEV aqui, que é o nosso grupo de pesquisa que criou essa forma de apresentar o balanço hídrico que nós acreditamos que fica mais didático ao aluno, ao produtor. Aqui o exemplo, agora que vocês já sabem, né, o significado do gráfico, o exemplo do mesmo maneiro, da mesma área, com a mesma cultura, a mesma época, só que sem as irrigações. Lembra daquelas chuvas pequenas ali do intervalo de 30 dias? Ó? Olha o que aconteceria se não fosse irrigado. Tá? Então, no sequeiro, nós tivemos aqui um período em que as plantas chegaram ao ponto de murcha permanente, ao sintoma visível de ponto de murcha. Tá? Então, as folhas, né, você percebe a planta murcha. Agora, por que a gente chama então a linha verde de segurança? Porque ao fazer o monitoramento, eu não vou esperar chegar no sintoma visível. Eu sei que quando passou aqui da linha verde, embora eu não esteja vendo, a planta já começa a perder potencial produtivo. Isso que é a nossa CRA. Isso que é o fator de depressão de água no solo
relacionado à sensibilidade da cultura ao clima local. Tá? Por isso a importância do manejo bem feito de irrigação e do monitoramento, né? Então, nós podemos ainda colorir esse gráfico, tá? Então, veja aí do azul mais escuro, depois vindo para o vermelho mais escuro, os níveis de excesso ou de déficit que nós estamos. Então, por exemplo, será que é bom também eu manter tão úmido, tão assim, a umidade tão alta aqui, né, o nosso gráfico? Aí eu estou perdendo em aeração, né? Falta de aeração. Então, o ideal é ficar próximo dessa linha que a gente chama hipoteticamente é de linha de segurança, né? Que na verdade é uma linha que nos indica quando a cultura passa, devido à sua sensibilidade, a perder potencial produtivo. E aí, depois que passa e vai se aproximando do ponto de murcha, vai chegando a níveis de déficit extremos. Bom, olhando para esse gráfico, quero mostrar a mesma coisa que eu falei sobre o limite superior. Não existe acúmulo de excesso de água para quem faz manejo de irrigação, assim como não existe acúmulo de déficit. Tem que tomar um cuidado, tá? Porque quando a gente vê assim, olha, nós estamos acumulando menos 100 milímetros de déficit, não existe umidade negativa no solo, tá? Inclusive o solo, naturalmente, nós já aprendemos nas aulas anteriores, inclusive nas práticas, né, com o anel volumétrico, que o solo, em condições de campo, ele não chega no zero absoluto de umidade, ele tem uma umidade residual, que é a umidade do ponto de murcha. Então, quando chega aqui, não significa que o solo está negativo. Pelo contrário, ele ainda tem água, que é água residual, ligada por adsorção. Mas então por que essa linha fica reta quando chega aqui? Porque significa que eu cheguei no ponto de murcha e não tenho mais água para perder. A planta não está mais transferindo água para a atmosfera, por isso que ela murcha. Né? Eu tenho uma atmosfera requerendo água, mas a planta não tem de onde tirar, então ela murcha. Então, quando a gente fala em 100 milímetros de déficit acumulado, menos 100 milímetros, não significa que o solo está negativo. Significa que, considerando uma condição ideal, se a planta tivesse em condições potenciais de produção, em condições ideais de umidade no solo, então ela teria acumulado 100 milímetros de consumo em condições ideais. É isso que déficit hídrico significa. Então, não confundam e aí aproveitem para utilizar esse modelo de gráfico aí, que eu acredito que ajuda muito vocês a entenderem essas questões dos limites superior e limite inferior de água no solo. Muito obrigado e até a próxima.